Olá a todos, chegamos ao nosso segundo programa, sejam todos bem-vindos. O Bancada Carioca precisa deixar registrado que essa semana, finalmente, algo feriu nossos brios como cidadãos fluminenses. Vou explicar. O Rio de Janeiro tem, no fundo, um certo orgulho contido de ter colocado 5 ex-governadores na cadeia. Não que isso seja motivo para júbilo, mas tem um certo ar de vingança e supostamente compensaria o mal que esses governantes nos causaram. No fundo, bem lá no fundo, a gente sorri. Tem gente olhando pro Witzel e sorrindo em segredo. Mas nada disso se compara a Atibaia. Se o Rio de Janeiro derrubou 5 ex-governadores, Atibaia periga derrubar 2 presidentes. Não há nenhum paralelo na geografia mundial. Maricá vai ter que comer muito feijão com arroz. Força, Maricá! No bloco 1 abordaremos como finalmente foi respondida a pergunta repetida desde que o governo Bolsonaro assumiu. Onde está o Queiroz? No bloco 2, uma vez respondida a pergunta do bloco anterior, partiremos para a futurologia e debateremos para onde vai Abraham Weintraub. No bloco 3, discutiremos a rodada do futebol, o que no momento se resume a Flamengo e Bangu. A partida ocorrida num contexto surreal, num local igualmente surreal. E por fim, nossa sessão de dicas culturais, o Dicas da Bancada. E eu volto a apresentar o time titular do Bancada para esse papo semanal. Fernando Mendonça, Rafael Sorrentino, Ricardo Leite Lopes e eu, Rico Vilarouca. É isso. Fluminenses, cariocas e brasileiros, incluindo o pessoal de Atibaia, o Bancada Carioca começa agora. Essa semana, o governo teve, com certeza, a pior semana desde que assumiu, há 1 ano e meio. Abrimos a semana com o desmonte do acampamento dos 300 e a prisão temporária de extremistas, incluindo a infame Sara Jerominion. Busca e apreensão contra aliados do presidente e apoiadores de manifestações antidemocráticas. E a quebra do sigilo de 11 parlamentares, incluindo um senador. E ontem, finalmente, a pergunta onde está o Queiroz foi respondida. E a resposta, confesso, achei um pouco clichê. Estava na casa do advogado de Flávio Bolsonaro e do presidente da República. Se o culpado fosse o mordomo, seria menos óbvio. Tá pior que o final de Lost. Queiroz foi encontrado pela Polícia Civil depois de estar escondido durante cerca de 1 ano na casa do advogado, Frederic Wassef, em Atibaia. Para quem não sabe, Fabrício, Queiroz é uma espécie de pedalinho da família Bolsonaro, com a diferença que é um pedalinho que anda, fala, tem contato direto com as milícias relacionadas ao presidente e o conhecimento valioso de quem operou durante anos uma certa contabilidade parlamentar do clã, inclusive os ganhos da tal rachadinha. Antes desconhecida, a rachadinha agora é conhecida do Oiapoque ao Chuí. Fernando Mendonça, boa noite. Bem-vindo ao nosso segundo programa. Tudo bom? Fala, Rico. Fala, ouvintes do Bancada Carioca, né? Esse podcast que já é sucesso. Olha, acharam o Queiroz. Queiroz procurado por todo o Brasil. Inclusive, há um tweet, eu não sei se é fake ou não, de que disseram que viram Queiroz no Carnaval de Atibaia. E não é que ele estava lá mesmo? Acharam o Queiroz. Agora, ouvinte, a verdade é que o Queiroz não é que ele fosse um foragido, mas teve a sua prisão preventiva decretada porque descobriram que Queiroz e aqueles que o apoiam estavam continuando interferindo no processo para impedir as investigações. E o mais interessante é que diversas vezes o advogado do Bolsonaro, Frederic Wassef, disse que não sabia onde estava o Queiroz e estava na casa de Frederic. O que eu sei, Rico e ouvintes, é que foi uma bomba no núcleo bolsonarista, porque a tese sempre foi: eu votei no pai, mas não votei no filho. Qual culpa Bolsonaro tem por ter seus filhos bandidos? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pois bem, se o cara estava escondido na casa do advogado do Bolsonaro, o Frederic Wassef, lembrando que o Frederic não é advogado direto do Queiroz, ele é advogado do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro falou, ele é meu advogado, dava entrevista, defendeu o Bolsonaro, inclusive naquela processo da Maria do Rosário. Frederic Wassef é o cara responsável por tentar frear as investigações contra Flávio Bolsonaro, jogando no STF por quando foram privilegiados. A gente vai comentar um pouco disso mais à frente. Pois bem, se os
Bolsominions diziam que Bolsonaro, o pai, não tinha nada a ver com os negócios do filho. Essa tese foi por terra, porque o cara estava escondido na casa do advogado Bolsonaro. Então, mostra que o Bolsonaro sabe tudo o que acontece junto ao seu clã político. Aliás, Chico, é meio estranha essa história que Bolsonaro não sabe nada que os filhos fazem, porque eu lembro bem que o Bolsonaro, quando elegeu a sua, na época, esposa para um cargo no Legislativo, quando ela tentou operar de uma forma independente, o que ele fez? Foi divórcio e botou o filho para concorrer contra ela. Então não tem essa não. O seu Jair é quem comanda e sabe tudo, Rico e ouvinte do podcast Bancada Carioca. São tantos aspectos desse caso do Queiroz que eu não sei nem por onde que a gente começa. A gente tem o envolvimento do presidente, tem um dado que eu não sei se vocês chegaram a ver, de que uma das pessoas que acusaram o Queiroz de estar em Atibaia foi a filha do Olavo de Carvalho, junto com um internacionalista chamado Todd Tomorrow. Sei lá o que é um internacionalista. Mas, enfim, parece que a filha do Olavo de Carvalho estava envolvida nessa investigação, claro, informalmente, né? Não tem nada a ver com o Ministério Público nem com a Polícia Civil. Mas olha, Rico, engraçado que as pessoas estão dizendo que parece novela, mas eu vou te dizer uma coisa, esconder o cara na casa do advogado do presidente não é coisa de novela não, é coisa de trapalhões. Como eu disse, são tantos os aspectos nesse caso que eu não sei nem por onde eu começo. Acho que vou começar pelos mais pragmáticos. Sorrentino, você tem uma análise sobre os aspectos jurídicos desse caso? Em que ponto, em que grau isso é prejudicial ao presidente nesse exato momento? Saudações, Rico, Fernando, Ricardo, nossos ouvintes. Um abraço para todo mundo. Pô, Rico, você me jogou uma bomba aí. O pessoal da área jurídica que está acompanhando esse caso do Flávio Bolsonaro, das rachadinhas, do Queiroz, vai concordar comigo aí nos comentários. Mas não é fácil nem enquadrar onde que entrariam as rachadinhas, se foi um crime, se é uma improbidade administrativa, se não é nada. Tem gente importante defendendo todas essas correntes aí. Mas eu acho importante a gente trazer um panorama sem juridiquês, sem tecnicidades, mas pelo menos para as pessoas entenderem o que aconteceu até agora, por que o Queiroz foi preso e o que vai acontecer no futuro, tanto com o Queiroz quanto com o senador Flávio Bolsonaro e principalmente com o presidente, né, para saber para onde nós vamos, né, na novela Brasil. Eu acho, inclusive, que eu gosto de brincar que o Garcia Marques ia passar fome no Brasil, porque o realismo fantástico dele aqui no Brasil seria nada, é brincadeira de criança. Porque tá complicado. Carrossel, né? Carrossel, perto de carrossel de emoções. Mas só antes até de adentrar na questão jurídica, eu sei que o advogado Frederick Wassef deve ser nosso ouvinte, se não é ainda, vai ser. Se algum dos nossos ouvintes aí tem contato com ele, manda o link do Bancada Carioca. Tem um recado para ele. Dr. Frederick, como é que você dá uma garoteada dessa de colocar o Queiroz, o cara mais procurado do Brasil, numa casa pertencente ao escritório do senhor, ainda mete uma plaquinha lá na porta da casa, ou seja, ainda derruba o sócio, o Sonnenburg, o Wassef e Sonnenburg, Sociedade de Advogados. Não conheço o senhor Sonnenburg, mas acho que ele não ficou muito feliz com o senhor. E, pelo amor de Deus, doutor, aluga um sítiozinho, porteira fechada, bota em nome de terceiro. Não sou eu que vou ensinar pro senhor, né, como é que se faz esse tipo de coisa. Aí o senhor me vem botar o rapaz lá numa casa bem mocoronga, um clima de velório danado naquela casa. Velório nada, que velório? Tava tendo churrasco todo dia, não viu as festas? Tinha até festa. Mas tu viu a churrasqueirinha, aquela churrasqueira da Leroy Merlin, aquela da mais baratinha. Não dá, tava muito feio aquilo ali. Era bem mequetrefe. Mas Atibaia, até onde eu sei, também não é Búzios, né? Pelo que dizem, não sei, não conheço. Não é Campos de Jordão, né? Ah, mas tá todo mundo em Atibaia, Lula tá em Atibaia, Queiroz tá em Atibaia, deve ser o paraíso, deve ser Cancún, Atibaia, a gente não sabe. Nosso ex-prefeito Dudu... O Eduardo Paes não gosta. Pois é, nosso ex-prefeito Dudu Paes diria que Atibaia não é Campos de Jordão, né?
Não, ele falou que não chega nem a Maricá. Ele já falou que não é nem Maricá. E Maricá é legal. É menos que Maricá. mas vamos lá. Cara, Atibaia não merecia isso. Não merecia. Eu não conheço, mas mora no coração. É bonitinho, cidade bonitinha e tal. Eu acho que todo mundo vai para lá porque é um lugar que tem muita estrada para sair para vários lugares de São Paulo. É uma rota. Ah, entendi. Eu acho que tem a ver com a rodovia mais do que com o lugar em si. Traz novos horizontes, né? Isso aí eu não sei. Parece que é isso. Novos horizontes. Tem vários pontos de fuga, isso? Isso é muito significativo. Tem aeroporto em Campinas perto e todas as estradas de rodovias de alta velocidade lá de São Paulo. E tem a vantagem também de você chegar rapidamente em São Paulo, na capital, né, também. Então é um lugar que é meio campo, meio urbano. Então é um bom lugar. Agora, famoso por motivos estranhos. É bom lembrar que os tempos de glamour de Atibaia começaram lá atrás com o professor Luxemburgo. Ninguém lembra disso, mas ele que botou Atibaia no mapa. Ah, não lembrava, não. Era o que ele levava quem pra lá pra treinar? Eu esqueci Todos agora. os clubes que ele ia levar pra Atibaia. Todo clube. Flamengo, Fluminense, todos os clubes. Palmeiras, Corinthians. Mas voltando à seriedade, mais ou menos, né? O que é esse caso aí das rachadinhas, né? O Ministério Público daqui do Rio de Janeiro, junto com a Polícia Civil, começou essa investigação lá atrás. Por essa investigação, segundo o Ministério Público, o Flávio Bolsonaro seria o chefe do grupo que opera esse esquema de rachadinhas, e o Queiroz seria o operador financeiro desse esquema, um esquema que, segundo o MP, começou em 2007 e se esticou até o final de 2018. Esse processo está na 27ª Vara Criminal daqui do Rio de Janeiro. Por que isso é importante? Porque o titular dessa vara é o juiz Flávio Itabaiana, que ele é conhecido no Tribunal de Justiça como um juiz hiper rígido, e não é algo muito tranquilo para quem é réu em processos lá, ainda mais esse tipo de processo com grande repercussão. É um juiz, até onde se sabe, correto, né? Mas ele é bem ferrenho contra os réus. Havia uma suspeita muito grande, que cá entre nós provavelmente era verdade, de que na Polícia Civil havia aí um ralo de informações para o clã Bolsonaro das ações envolvendo essa investigação. Exatamente por isso, toda a operação que resultou na prisão do Queiroz, nas idas à residência de outras pessoas envolvidas nesse esquema, foram tocadas pelo Ministério Público daqui do Rio com o auxílio, no caso do Queiroz, da Polícia Civil lá de São Paulo. E acabou dando certo, né? O Queiroz claramente foi pego com a calça riada, até pela situação ali, pela reação dele, que ficou meio até catatônico lá, né? Nas imagens que a gente viu, meio paradão, de cabeça baixa e tal. Ele claramente não esperava que isso fosse acontecer. O que eu tenho percebido, eu estava até outro dia num grupo bolsonarista, né? Mas me expulsaram. Depois eu conto essa história com mais calma. Mas eu vi muita coisa assim. Aposto que o Queiroz pulou aquele muro para a casa do Frederico Wassef, mandado pelo PT. O nível de justificativa que eu li na bolha bolsonarista anda beirando o delírio. Eu não sei, o Ricardo também tem algumas vistas do umbral. O que você tem escutado aí recentemente, Ricardo? Você sabe que eu sou um bolsonarista arrependido, né? Então, eu vejo muita coisa e eu observo também muitas injustiças que cometem contra o nosso capitão. E aí o que eu vi, isso ninguém falou, o Queiroz foi preso, ele estava de camisa vermelha e touca vermelha igual um manifestante. Vocês podem observar nos vídeos. Ele parecia um papai Smurf comunista. Então, isso daí ninguém está prestando atenção. E eu acho também que um cara que está se tratando de câncer, com certeza ia pular o muro de várias casas só para incriminar o Bolsonaro. Realmente,
é um nível de delírio que eu gostaria de saber que tipo de coisa que essas pessoas tomam. Realmente que eu queria uma receita para mim. Porque é isso, né? Você vê essas pessoas, você vê que é nitidamente alguma substância, não é possível, porque não é normal o tipo de delírio. E eu queria falar, que vocês falaram aí, sobre a Heloísa. A Heloísa é a filha do Olavo de Carvalho, que Sim. disse que ia derrubar esse governo. Ela tá Agora, agindo. pelo que eu sei, Tô torcendo. a Heloísa não gosta do Olavo de Carvalho, também tem essas coisas. Não gosta. Não gosta, detesta. E ela que vem falando desde não sei quando que o Queiroz, que ela viu o Queiroz lá em Atibaia, ela mora em Atibaia há 30 anos. Aí ela falou, eu vi o Queiroz em Atibaia várias vezes e ninguém deu ouvido, imagina, né? Por que alguém iria dar ouvido para a filha do Olavo de Carvalho? Aí ninguém deu ouvidos. E aí agora ela está brindando aí, porque ela e o outro que é o... Como é que é? Eu não sei, o companheiro dela lá, que é internacionalista. Todd Tomorrow. Que é outra... na verdade o cara se chama Bruno Maia. Mas ele se chama Bruno Maia, mas ele usa uma alcunha, sei lá por quê, chamado de Todd Tomorrow. Tem alguém normal? Tem alguém normal nessa história aí? Todo mundo parece... Tá difícil. Esse negócio de Todd Tomorrow também me lembra a história que o Queiroz ia ser tratado a mamadeira de Nescau, mas aí, isso aí a gente delira muito, porque é muita... cara, é muita maluquice para administrar, entendeu? Então fica muito difícil, né? Agora, o fato é o seguinte... Aquele Marinho falou que o Flávio Bolsonaro mandou tratar o Queiroz com uma madeira de Nescau. Vocês lembram disso ou eu estou maluco? Teve uma foi mamadeira de Nescau o termo que ele usou? O termo que ele usou foi esse. Olha, protege lá, mamadeira de Nescau para ele, deixa ele de fora e tudo mais. Aí é isso. E aí depois encontra na casa lá do tropeço lá da família Adams, esqueci o nome dele, o Friedrich. Não sei das quantas. Não, inclusive então, eu gostaria de deixar um registro aqui. Uma vez eu estava numa loja em São Paulo, dessas de bonequinhos, né? Coisa de nerd. E eu vi aqueles bonequinhos do Tony Montana que ele tem lá em cima da lareira, lá do Scarface. E eu tenho um que é ótimo, que ele tá sentado assim com a cara toda branca, naquela hora que o Tony Montana enfia a cara na bandeja de cocaína. Eu confesso que eu, por um milésimo de segundo, falei, porra, maneiro, vou comprar esse boneco e botar na mesa do meu escritório. De zoeira. Bom gosto. No segundo seguinte, eu falei, bom, isso vai acabar com o meu casamento, porque minha mulher vai falar, ô, nerd, tem nada melhor para botar em cima da mesa do escritório, não, e imediatamente desisti da história, o boneco nem era barato. Mas o nosso amigo Frederico Wassef tem claramente uma fixação por Tony Montana, ele não tinha um boneco, tinha 3. A pergunta é se é dele também, né? Aí a gente não sabe se é dele, se é do Queiroz, se é de quem é o boneco, né? Era só. Aí também tem que ir lá pro inquérito lá e dizer de quem era o proprietário do boneco. Vai ver do Flávio Bolsonaro, a gente nem sabe. Mas deixa eu voltar um ponto que o Sorrentino colocou, que eu acho interessante, que a gente tem que... Volta a ser... Chama a ordem aí, chama por favor. Da ordem. É porque o Sorrentino fez essa análise se essa prática da rachadinha, uma discussão seria uma contravenção, seria crime, ou se não seria coisa nenhuma. Mas a gente tem que pegar um pouco a origem da rachadinha. A rachadinha ela surge como prática, aliás, é uma prática generalizada no legislativo brasileiro, que, aliás, entra... Principalmente no carioca, né? Sim, não, carioca, paulista, acreano, e todos os partidos. Aí não tem ideologia. Porque o que é a rachadinha? A rachadinha ela surge na necessidade do parlamentar fazer recurso caixa para a campanha. A rachadinha é o que alimenta os famosos caixa 2. Porque campanha no Brasil era caríssima. E é por isso que nós vimos a justiça eleitoral buscando deixar as campanhas mais baratas, tirou placa. Fernando, sim, Ricardo. Deixa eu te interromper rapidinho, que eu queria te fazer uma pergunta. Vale. Que a gente fica falando rachadinha como se fosse uma coisa que todo mundo conhece. Vê se eu estou certo do que é a rachadinha. O parlamentar tem direito a uma verba que ele contrata pessoas de sua confiança. Isso. Essas pessoas são pagas e essa verba, evidentemente, é do erário, é verba nossa, é dinheiro do povo. E ele paga essas pessoas. Não tem nada de errado nisso, porque ele precisa lá de alguém para auxiliá-lo, não sei o quê.
Se essa pessoa recebe o dinheiro e cumpre o serviço, está tudo perfeito. Agora, o que eu entendi que é a rachadinha é o seguinte: como eu tenho direito a contratar uma verba para contratar tantas pessoas, eu contrato mais ou menos e digo assim: olha, eu tenho 5.000 para te contratar, só que você vai ficar com 2, vai me dar 3. Eu tenho não sei quanto. Até aí entra naquela história que o Sorrentino estava falando. Bom, depois que vai para o bolso do cara, o cara devolve, ele faz o que ele quiser, ele gasta em coisas divertidas que a gente conhece, que não convém falar aqui porque é um podcast família. Mas, enfim, aí ele devolve. Agora, o que está errado, que eu entendi que é errado, é você contratar alguém para pegar um dinheiro público, né? E para depois fingir que recebeu aquele dinheiro e te devolver. É isso que é a rachadinha, mais ou menos? Você me Sim, explica melhor sim, aí. você está correto, porque só para a gente entender. Então, a rachadinha surge nesse contexto. Então, o parlamentar contratava a pessoa para lhe assessorar e essa pessoa devolvia aquele dinheiro justamente para criar um fundo para financiar a próxima campanha, que a campanha era cara. Só que o que aconteceu? Com o tempo, essa prática não foi só para financiar a campanha posterior. Por exemplo, o caso do Flávio, esse dinheiro não foi para financiar a campanha, esse dinheiro ia para o próprio Flávio. É um dos pontos da história. E o Flávio começou comprou loja de chocolate, comprou apartamento. Dizem que há suspeita que esse dinheiro que era devolvido ele usava para financiar atividade junto a grupos milicianos. Então, quando nós falamos da rachadinha do caso Flávio Bolsonaro, nós estamos falando de uma suspeita de recursos que teoricamente eram para remunerar uma pessoa para assessorá-lo, para fazer assessoria dentro do ambiente público, desse recurso sendo usado para financiar uma organização criminosa, uma quadrilha. Esse é o grande ponto da história. Esse dinheiro não era só para a campanha, é um dinheiro que poderia estar sendo usado, por exemplo, em atividades da milícia. Então, há todo um desdobramento nisso. E a grande discussão é o seguinte, é o que você falou agora, Ricardo. É o ponto que se coloca, porque os parlamentares falam eu tenho uma verba de gabinete, então se eu tenho a verba de gabinete, eu devo ter total liberdade de fazer o que quiser com ela. A outra interpretação é o seguinte, não, você não tem uma verba de gabinete, eu estou te ajudando a você contratar pessoas que vão ficar num período de 4 anos, que é um período, não é um contrato precário, porque é mandato, você vai com pessoas que vão ficar por 4 anos, então eles têm que ser bem remunerados, que eles vão sair do mercado de trabalho para te ajudar, mas eu estou pagando para essas pessoas para te assessorarem na sua atividade parlamentar. Não é uma verba que você está recebendo. Porque se fosse... Para contratar aquelas pessoas. Exato, porque se fosse uma verba, aí vem a discussão. Você poderia estar atrapalhando a questão da democracia, porque você poderia estar financiando uma vida política do parlamentar. E a ideia não é para financiar a vida política do parlamentar. Outro uso muito grande da rachadinha, por isso o termo rachadinha, é que o cara, em vez de contratar um assessor, ele pega um assessor e manda o cara dividir o salário dele por 3. E ele começa a bancar as chamadas lideranças. Então, o cara que teria direito a 20 assessores passa a ter 60. Pessoas que recebem lá, sei lá, R$2.000 para ficar no seu bairro defendendo os interesses daquele parlamentar. Então, esse dinheiro acaba sendo usado para estar criando um verdadeiro impérios políticos, verdadeiros para aumentar a capilaridade dele. Exatamente, o cara acaba criando um verdadeiro império, um verdadeiro cacife daquele bairro. Por isso que nós tínhamos muitas pessoas que ficaram anos se reelegendo e muito difícil ter renovação, porque os caras pegavam aquele dinheiro do mandato e capilarizavam, pagavam uma liderança aqui, uma liderança acolá e tinha uma rede de candidatos para poder, rede de apoio para poder estar chegando junto na sua campanha para reeleição. Então é um grande debate. É um dinheiro para assessoria ou é um dinheiro, verba que o parlamentar tem o direito a estar escolhendo o que fazer com ele? É um grande debate. O que as assembleias, as câmaras de vereadores, o próprio Congresso tem feito é tentar regular internamente como o deputado gasta esse dinheiro. Então, estipula, você tem direito a tantos assessores, então tem que dar o CPF do cara para eu pagar. Quer dizer, eles evitam dar esse dinheiro diretamente na mão do parlamentar. Eu tenho uma opinião aí que é meio controversa, que é o seguinte, eu acho que o parlamentar devia ganhar muito bem e pronto, e acabou, entendeu? Porque aí não tem essa dúvida, esse dinheiro é para mim,
esse dinheiro é para eu gastar quanto eu quiser? Não, esse é o dinheiro para contratar. Porque eu acho que assim, que essa polêmica, na minha cabeça, não existe muito bem, não. Para mim é dinheiro para contratar. Esse dinheiro nunca seria do parlamentar. Se fosse do parlamentar, tinha que entrar na folha de pagamento dele, pagar inclusive imposto de renda, recolhe na fonte, aquelas coisas todas que a gente sabe. E inclusive, quem tem ex-mulher ia pagar pensão, aí ninguém ia querer. Mas é isso. Esse é o meu entendimento leigo aqui do assunto. Sorrentino, quais são as consequências dessa prisão e da prova do envolvimento do Queiroz com a família? Pelo que ele pode responder, ele ou a família, enfim, dá uma desmembrada jurídica nessa confusão para a gente, por gentileza. Bom, Rico, em relação ao Flávio e ao Queiroz, que são os que estão efetivamente envolvidos, né, no inquérito, na investigação, há uma discussão enorme, como eu falei antes, se isso daí seria crime, a rachadinha, né, a prática da rachadinha e o que vem no entorno dela. Se seria crime, se seria só improbidade administrativa, se seria as duas coisas, se não seria nada, seria só uma imoralidade galopante. Assim, eu acho que vai ser o caminho do Ministério Público, e é o meu entendimento, que nesse caso não vale absolutamente nada, mas é o único que eu tenho para dar. Para bancada vale. Para bancada vale, para bancada é lei. Vale muito. Eu acho o seguinte, vai depender do Ministério Público, da polícia, né, de toda a investigação, provar se esse valor da rachadinha era solicitado ou era exigido. Por que o Queiroz falou lá no início que não, isso daí era para pagar consultores externos, que são muito importantes para a gente? Isso não foi à toa. Ele fez isso porque um advogado falou, porque aí ele conseguiria sair do crime de concussão, que tem uma pena muito maior, para o crime de corrupção passiva. Mas nesses dois casos são crimes, e eu acho que é nisso que o Ministério Público vai tentar enquadrá-los. Ou em corrupção passiva, nos casos que você conseguir comprovar, ou em concussão, nos casos que você conseguir provar que o Flávio exigia esse valor, ou em corrupção passiva, se você não conseguir comprovar isso daí, se for só um dinheiro solicitado para sei lá o quê. Entendeu? Ou então, no mínimo, você joga para improbidade administrativa, que aí eu acho que é muito fácil, porque você realmente gerou um dano patrimonial ao erário público, então você consegue caracterizar facilmente como improbidade administrativa. Eu acho difícil eles conseguirem escapar disso daí, dizendo que é uma mera imoralidade, que não teria crime nenhum. Entendeu? Porque realmente você causa um prejuízo aos cofres públicos. E aí, só que aí é aquilo, se você comprovar que os funcionários eram fantasmas, aí você abre todo um novo leque de irregularidades. Essa questão dos funcionários fantasmas me parece bem clara, mas enfim, a justiça vai precisar provar isso. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você acha muito difícil correlacionar essa rachadinha, essa prática da rachadinha e o destino desse dinheiro da rachadinha diretamente ligado aos negócios do Flávio Bolsonaro? Porque o Flávio Bolsonaro, ele tem uma franquia de chocolate público notório, com uma movimentação financeira bastante atípica, de volumes em dinheiro vivo. E tem um histórico de corretagem de imóveis absolutamente vencedor. Assim, ele é um case de sucesso, comprando imóveis por valores bem abaixo do mercado e revendendo eles por valores muito maiores. Você acha muito difícil fazer essa ligação entre o destino desse dinheiro e alguma espécie de entrada desse dinheiro nesses negócios pessoais do senador? Não, eu não acho difícil, não. Eu acho até bem fácil você vincular essa prática de rachadinha aos negócios lícitos, né, do Flávio Bolsonaro, que seriam loja, né, a loja lá no Via Parque, seria os imóveis e tal. São negócios lícitos, mas que podem ter aí irregularidades, principalmente fiscais, contábeis, etc. O que eu acho um pouco mais difícil, mas aí seria maravilhoso, né? Se o Ministério Público conseguir, é vincular isso a possíveis atividades ilícitas, principalmente envolvendo milícias. Parece meio claro que o Queiroz tem ligações fortes com a milícia, com aquele rapaz que eu até esqueci o nome. Adriano da Nóbrega. Que morreu lá na operação para tentar prendê-lo na Bahia, que comprovadamente era envolvido com milícias e tal. Então,
eu acho que seria incrível se o Ministério Público conseguir fazer essa ligação entre esse dinheiro e essas atividades criminosas. Mas aí já é bem mais difícil, aí teria que ter acesso às provas que eu não tenho. De qualquer forma, já me parece um pouco imoral a coisa toda. Isso é só uma impressão pessoal de um leigo. Mas, de qualquer forma, uma coisa pareceu clara para todos nós, aí vocês concordem comigo ou não. O bolsonarismo sentiu, né? As redes sociais dele ontem ficaram praticamente em silêncio, a turba raivosa mal se defendeu. Como eu disse, eu vi em alguns grupos bolsonaristas uns delírios de conspiração petista, etc., mas isso é um delírio. E o próprio Bolsonaro, de quem se esperava, né, mais um chilique ali no curralzinho pela manhã, mais um agora basta, chegamos ao limite, os palavrões como vírgula, etc., isso não aconteceu. Ele passou batido no curralzinho de manhã, passou o dia inteiro reunido com aliados, ministro da Justiça, mais tarde com o pessoal do Centrão ali, provavelmente para garantir ali a sua base de segurança, quando a coisa der problema. Quais as consequências políticas, na opinião de vocês? Eu acho que vou puxar primeiro pelo Fernando. Quais as consequências políticas que você enxerga no horizonte aí a curto e médio prazo? O Centrão entrou em tarifa dinâmica. Ah, sem dúvida. Eu acho que a primeira grande repercussão é essa que o Ricardo falou. O Centrão ficou bem mais caro. A segunda grande repercussão, Rico, você mesmo trouxe, que é a questão de afetar, sim, a imagem do Bolsonaro perante o seu eleitor. Porque a questão do Queiroz, da rachadinha, sempre foi uma pedra no sapato, sempre foi algo que jogou na cara do bolsonarista a prática política desse clã Bolsonaro, que é uma prática de baixo clero. A questão da rachadinha, gente, é uma prática de baixo clero. O alto clero corrupto, digamos assim, eles se utilizam de licitações fraudulentas, contratos mirabolantes. A corrupção de alto nível, né? Não se suja com rachadinha, né? Não se suja, eles não precisam, eles vão na questão dos contratos. E como a família Bolsonaro sempre foi uma família que tem a sua prática política, a sua força em ser da oposição, criticar tudo. Então, a opção do Flávio Bolsonaro, que lembrando que o Bolsonaro também tinha funcionário fantasma, lembrando que o Jair Bolsonaro também tinha a questão da fraude, na questão da gasolina, da verba da gasolina do seu gabinete. A filha do Queiroz, inclusive, é uma das funcionárias fantasmas do presidente Jair Bolsonaro, quando deputado federal. Então, assim, a forma de enriquecer é essa. Isso sempre foi uma pedra no sapato, que jogar na cara do bolsonarismo, que não havia ética nenhuma ali. Mas sempre rolou aquela história, aquele mito, agora, ironicamente, do eu votei no pai, não votei no filho, o pai não tem nada a ver com isso. E quando você tem agora um elo de ligação, que é o advogado pessoal, amigo pessoal, advogado pessoal direto do Bolsonaro na questão toda. Então, isso é um sacode para um bolsonarista, porque ele não tem o que falar, ele não tem o que responder, vai dizer o quê? Vai dizer que o Flávio falou com um advogado separado e aconteceu o que aconteceu? Não tem como falar. Agora, tem uma repercussão aí, Rico, que nessas reuniões que ele teve uma reunião que foi emblemática, que pouca gente está comentando. Ele chamou todos os generais militares, ministros, para estar reunido com ele. E para quê? Para jurar de pé junto que ele não tinha feito nada errado. Ele chamou os ministros generais para dizer que ele não tinha feito nada de errado. Ele chamou para se explicar. Olha Na verdade, a reunião foi dos ministros militares com ele. Né? Olha que repercussão política. Ele quase se olhou e falou, não, eu não tenho nada a ver com isso. Porque os caras também sentiram. Babado, hein? Os caras sentiram. Claro. Os militares sentiram. Que história é essa? Então você dizia que não tinha nada a ver, então o teu advogado estava escondendo Queiroz. Então ele levou para o Planalto, o advogado Frederic Wassef, levou para o Planalto, literalmente, o Queiroz, e os ministros militares vieram cobrar. Que história é essa? Então ele teve que se explicar. Ele deu uma explicação estranhíssima ontem lá, fez uma daquelas lives talibânicas dele lá, aquela coisa dele falar com a turma dele, e deu uma explicação meio assodada pro forma, quase parecia um dia de resposta,
no qual ele justificou a estada do Queiroz na casa do advogado, porque era perto do hospital. 90 que ele fazia o quilômetros. tratamento de câncer. 90 o hospital quilômetros. desmentiu, falou que ele nem é paciente de câncer de lá. Por outro lado, também tem um monte de foto dele fazendo churrasco. Então, pô, essa quimioterapia tá boa demais. Rico, a mentira caiu. A mentira de que ele não tinha nada a ver com o Queiroz caiu. Acabou. Deixa eu, já que eu tô perguntador hoje, deixa eu perguntar também outra coisa. Ele falou, eu vi essa live aí do Bolsonaro, né? Eu não gosto de ver live não, porque eu acho meio talibã mesmo, acho meio esquisito. Mas aí ele falou exatamente isso que você falou aí. Ele falou, primeiro ele falou, eu não tenho nada a ver com o Queiroz. Obviamente era o que deveria falar mesmo, tinha que falar isso. Eu não tenho nada a ver com o Queiroz, não conheço, não falo com esse senhor. Aí depois ele fala isso aí que você falou. Ele estava lá para fazer tratamento de saúde. Como é que ele sabe disso? Não tem o que se explicar, né? E ele... Como é que ele, se ele não tem nada a ver com o Queiroz, nem fala com esse senhor, como é que ele sabe o que ele estava fazendo lá? Ele podia estar lá para, sei lá, jogar no cassino clandestino, né? E o engraçado... Não, ele estava lá para fazer tratamento de saúde. Esse cara que eu não conheço, ele tem a saúde muito debilitada. Esse cara com quem eu não falo, ele estava lá em Atibaia para fazer tratamento de saúde. Eu achei esquisito, mas eu sou da dramaturgia, né? Não tem nada com isso. Achei que não fecha. Mas quem é advogado é que vê. E o engraçado, Ricardo, ele fala, não, esse assunto para mim tá encerrado, ele não era foragido. Tipo, ele achou que resolveu assim, não, tá encerrado pra mim. Tava lá que eu tenho a ver com isso. Não, então tá bom. O bom da live é que é também um instrumento bastante duvidoso para presidentes e autoridades. É isso, porque a live o cara fala o que quiser e não tem o repórter lá, né, na coletiva. Quando tá na coletiva, tem os caras lá que vão gritar, que vão não sei o quê. Essa é a diferença, né, da democracia para não democracia, que é isso que o povo quer, né? Que o povo não quer isso, mas assim, que esses malucos querem, né? Então o cara fala qualquer coisa lá e tá explicado. Pô, não, tinha que ter um maluco lá para dizer assim, mas peraí, o senhor falou aí uma coisa, explica melhor isso aí e tal, porque mas aí não fica bom, né? Aí não é cercadinho. Eu me peguei pensando, sabe o que, cara? Eu me lembrei daquela história do fotógrafo que tirou um clique do WhatsApp do Bolsonaro antes dele se tornar presidente, você lembra? Em que ele falava com o filho e falava, não vou te visitar na Papuda, não. Você é um traíra, não veio na votação. Você lembra disso? Eu me lembro. O fotógrafo tirou uma foto da tela dele que tinha essa discussão. Eu fui voltar nessa foto achando que essa conversa tinha sido com o Flávio. Ou, quem sabe, até com o Carluxo. E, na verdade, não. Essa conversa foi com o Eduardo. Então, quer dizer, a gente já tem o Flávio nessa confusão aí que, ao que parece, alguma coisa vai dar, porque, assim, tem muito disse-me-disse, muita história mal contada, muito não te conheço, mas tu tá cheio de intimidade com a minha conta bancária. O Carluxo tem essa confusão do inquérito das fake news, do qual a gente nem falou ainda, isso nem chegou lá ainda, não tem nada a ver com o Queiroz. E o Eduardo tem alguma outra coisa que me pergunto o que seria, né? Porque o que o presidente disse que não visitaria na Papuda era ele. Tá no celular, Dudão. Cara, para falar tudo sobre a família Bolsonaro, todas as coisas que estão acontecendo, tudo que aconteceu nesse governo, são 10 anos de podcast. Não é possível, que não acaba nunca. É tipo Sopranos, né? Não acaba nunca. Essa história mesmo da rachadinha, porque quem viu ontem no Jornal Nacional, que eles têm acesso também aí, não sei também como que eles têm acesso a tudo, que os caras falavam sobre isso, sobre a movimentação, sobre quanto dinheiro que entra, quanto dinheiro que sai, dia de depósito. Eu não sei como é que eles chegam nisso, mas eles mostraram lá. Então, assim, tem muita coisa para falar. A gente presume a inocência de todos eles. Vamos lá. Eu posso me abster de presumir essa inocência, mas... Não, eu presumo sempre. Para mim, são todos inocentes, todo mundo é gente boa. Eu tô muito velho para ir pro DOPS. Eu vou encerrar esse bloco por aqui e já emendo direto no nosso segundo bloco, que é o seguinte, é o fim do dia de ontem, depois de toda essa loucura do Queiroz, essa efervescência que tomou conta das redes sociais e do cotidiano do Brasil, fomos brindados ao final do dia com a mais que tardia demissão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, como uma espécie de bônus
que não deu muito certo, que é porque foi uma mistura de cortina de fumaça inadvertida, me parece que não funcionou. O assunto Queiroz era maior que tudo, e dizem alguns servindo também como uma espécie de oferenda de paz ao judiciário. Não sei se resolve mais. O Weintraub fez, esperamos, né, se Deus permitir, o seu último vídeo tosco, junto com o presidente se anunciando para uma vaga no Banco Mundial. O presidente ali do lado, concordando, dizendo que ia indicá-lo, o Banco Mundial que se vire com essa bomba. O ex-ministro não esconde de ninguém que o seu desejo é sair do país o mais rápido possível. Por várias razões, obviamente, né? Ele perde o foro privilegiado, e ele ainda tem uma acusação de racismo contra a China, e está investigado, permanece investigado no inquérito das fake news. Ou seja, o Abraham tem tudo para Weintraub em cana o mais rápido possível. Rapidamente, instituições de educação e diversos setores rapidamente concordaram em classificar Abraham Weintraub como o pior ministro da história da República Brasileira. Ao que parece, o Weintraub está louco para repetir aquele final do Vale Tudo e mandar a banana, que nem o Reginaldo Farias, quando o avião decolar, né, rumo ao Banco Mundial. Não duvido nada, é a cara dele. Mas um senador hoje já pediu a retenção do seu passaporte. Pode ser que ele não escape. Ricardo, o Abraham Weintraub vai deixar saudades? Em mim, não. Né? Acho que... Não sei, tá? Pelo abraço que o Bolsonaro deu nele lá na despedida, acho que o Bolsonaro também não vai ficar com saudade. É um abraço hétero. Então eu não sei. Entendeu? Era um abraço hétero. Era um abraço hétero. Pode ser isso, então. Então eu não entendi. Essas coisas eu não entendo. Mas aí o que eu sei é que foi mandado embora. Pela primeira vez, o ministro é mandado embora por ser mais bolsonarista do que o Bolsonaro. É isso que aconteceu. Ele era o cara que falava tudo, que o Bolsonaro às vezes não ousava falar, porque, acredite se quiser, ainda existe algum freio. Ele não tinha freio nenhum, era um negócio descendo ladeira sem freio e era um perigo, né? Tava arriscando o governo. Entre rifar o amigo e respirar, ele rifou o amigo e vai embora o Weintraub, vai pro Banco Mundial. Sei lá o que ele vai fazer lá, vai quebrar o banco, sei lá. Vai ser o segundo da carreira dele, segundo dizem. O Rodrigo Maia disse que ele quebrou lá o Banco Votorantim, né? Eu acho que não. Acho que ele deve ter alguma competência, mas de fato, para ministro da Educação, não creio. Mas ele ganhou muito dinheiro aí no mercado financeiro, então não sei. O pai dele era uma ótima pessoa, pelo que eu ouvi falar. Isso é o que eu sei. Isso é uma coisa comum a vários indivíduos ali, né? Me parece que o pai do Weintraub é um cara, no que consta, uma boa pessoa, uma pessoa respeitável. O pai daquele rapaz lá da Fundação Zumbi, Fundação Palmares, também é um homem respeitadíssimo no movimento negro, acho que é um poeta, se não me engano. Parece que o pai do Ricardo Salles também tem algum respeito. Ou seja, parece um governo de filhos renegados, né? Ou magoados. Agora, a gente tem que ver o que vai ser da nossa educação sem o Kafta, o Hummus e o Baba Ganoush, né? Que são a tríade. Realmente, ele vai embora porque não devia ter nem entrado. Não, né? nem... Ele conseguiu. Ele entrou. E lembra que tinha um outro? Como é que era o nome daquele Ricardo outro que não Vélez, sabia? Vélez Rodrigues. Meu Deus, aquele coitado parecia que estava já com barbitúrico, sei lá o que tinha na cabeça, coitado. Ele não conseguia nem responder, ele balbuciava assim. Eu não sei de onde sai esse povo, não, cara. Realmente. É melhor eu nem falar aqui, senão vou ser preso. Não dá, não. Esse último comentário do Ricardo era mais ou menos o que eu ia falar sobre esse caso do Weintraub. Não tenho tanta coisa para falar, até porque acho que a figura nem merece tantos comentários. Com certeza. Assim. Mas, assim, a minha dúvida é essa. De onde que sai esse tipo de excrescência, assim? Não sei, cara. É um cara esquisito, é um cara... É um cara que, assim, tem a ignorância, mas assim, não é um cara sem estudo, mas você vê que tem uma ignorância bruta ali, um troço... só falta ter um tacape agressivo, na mão, né? Entendeu? Com um tacape na mão, o cara faz cosplay de Homem das Cavernas.
Entendeu? Não, a agressividade, é o que me parece, é uma tática olavista, né? Ele é um olavista de carteirinha e o Olavo tem essa digamos assim, essa teoria pessoal, né? Que é um negócio impressionante e assim que está sendo adotado no Brasil. Isso é triste. É uma regressão de que você ganha uma discussão ofendendo pessoalmente o seu adversário, né? O seu adversário político, você tem o direito de ofendê-lo, quase o dever de ofendê-lo para vencer uma discussão. O Weintraub é claramente um adepto, né, desse tipo de forma de argumentação. Ele É a democracia da quinta série. Exatamente. O que o Ricardo falou, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. O Weintraub é mais bolsonarista do que o Bolsonaro, bem mais. Muito mais, Sim. muito mais. É um negócio esquisito. Você sabe qual foi a impressão que ele me deu? Ele é ideologicamente o que o Bolsonaro não pode assumir. Sim. Você está entendendo? Não pode assumir, Porque não. não Eu pode acho que é mais assumir. grave. Eu acho que ele acredita... Não, mas olha só, o Bolsonaro leva a enquadrada, né? Volta e meia a gente vê ele recuar, Sim. entendeu? Ele fala, o Supremo, aí ele atravessa a rua, vai lá, fala com o cara. Mas ele toma umas enquadradas. Vocês mesmo estavam falando aí, essa história do Queiroz, os caras chegaram lá, vem cá, que história é essa de Queiroz e tal. Então tem sempre uma... Ele dá um passo, ele tenta avançar e recua, tenta avançar e recua. E recua... Não, ele não recua porque ele quer recuar, ele recua porque ele é obrigado a recuar. E o Weintraub não tinha ninguém que obrigasse ele a recuar, era um cara sem freio de mão, era ladeira abaixo e pronto. E aí é isso que acontece, quer dizer, ele era mais bolsonarista do que o próprio Bolsonaro, sem dúvida. É uma perda ideológica para o bolsonarismo a saída do Weintraub, porque eles acreditam nisso. E outra coisa, no meu grupo lá já tem gente, como é que é? Weintraub, 2022, 2026, Não, é isso que eu ia dizer agora, antes de passar para o Fernando aqui, se ele quiser acrescentar alguma coisa, é isso que eu ia dizer. Nesse grupo de bolsominions que eu fui expulso anteontem, eu recebi, né, capturas de página lá do pessoal, porque ainda tem alguns conhecidos que estão lá dentro, e o pessoal chorou copiosamente a demissão do Weintraub. Chorou mesmo, assim. Tô triste, hoje é um dia trágico, qualquer um podia ter ido embora, menos ele. Ele é uma espécie de herói. Porque a tática... pro bolsonarismo mais tosco, né? Mas a tática bolsonarista é fritar, né? Sim. Frita o cara. Vai fritando, aí manda o Mandetta embora, porque aparecia demais, fanfarrão, não adotou a cloroquina, fora. Aí manda o outro embora, não sei o quê, manda o Moro embora, vai fritando o cara. Como é que você vai fritar um cara que é puro? Puro é bom, né? Puro. Realmente. Não tem mais o que fazer. Quando eu penso em pureza, me vem à mente a cara do Weintraub, realmente. Ele é o diamante Bolsonaro. Ele é o Bolsonaro... Ele não é o diamante bruto, né? Ele é o diamante burro, né? Aí não dá pra fritar. Vai dizer o quê? Ele é traidor? Não, não é. Ele bota a cara lá pra falar. Ele é frouxo? Não, não é. Ele vai... Então, assim, fica difícil. Aí não frita. Tá arriscado, assim, tem que tomar cuidado. Por isso o constrangimento, tem que dar aquele abraço troncho, porque... Obviamente, ele não queria mandar o Weintraub embora. Teve que mandar, né? Faz parte da tarifa lá do Centrão, do sei lá, que eles estão negociando. Mas uma coisa que tem que ser observada é que o Weintraub, ele surge da militância do Bolsonaro. O Weintraub foi militante, ele estava lá nos primórdios do bolsonarismo. Ele fala para a militância, ele responde, ele vai no WhatsApp, ele é da galera raiz mesmo, o Weintraub. Ele é o fechado com o Bolsonaro, Totalmente. Só que ele é mais fechado com o Bolsonaro do que o próprio Bolsonaro. Mas aí que tá, Ricardo, o ponto dessa história aí. Porque nós falamos de bolsonarismo, o que é o bolsonarismo? Não é bolsonarismo, é o olavismo. Porque na doutrina olavista, você tem que ter um líder que personifique as esperanças daquele povo, daquela nação. Uma coisa meio fascistoide mesmo. E o Bolsonaro é esse líder.
Então, na verdade, quando nós falamos de bolsonarismo, nada mais é que o olavismo que colocou o Bolsonaro como esse líder. E o Bolsonaro vestiu aquele papel e está ali, mas a construção doutrinária do bolsonarismo não é a do Bolsonaro, é do Olavo. E vocês falaram... Tem um aspecto aí que como é que vamos chamar assim, o Bannonismo, né? A doutrina Bannon, pelo menos no modelo que eles implantaram na Itália, e isso vai ser parte da minha dica cultural, uma das minhas dicas culturais de hoje, se você olhar, por exemplo, na Itália, eles têm esse modus operandi de que os militantes, que são, vamos dizer, mini Weintraubs, né? Sim. Quando eles ascendem na hierarquia da política italiana, lá do bolsonarismo italiano, e vem a cena, e de repente acontece alguma coisa, eles não podem ter personalidade, eles precisam responder cegamente a essa liderança, ao Bolsonaro deles. E Bolsonaro, inclusive, é chamado de capitão também. Quando isso se desvia, o cara adquire alguma personalidade, algum destaque, ele é imediatamente queimado, como foi feito, por exemplo, com o Mandetta, com a diferença de que o Mandetta não é um militante. O Weintraub não, ele foi queimado sem nenhuma reclamação. Ele não caiu atirando, não tá puto, nada, mas ele foi queimado. Ele sabe que foi pediu abraço. Então mas ele sabe que foi rifado. Magico, você falou um ponto interessante, porque uma das grandes referências do Olavo de Carvalho é o Mussolini e o fascismo. Eu conheço gente que se aproximou dessa doutrina olavista e todos eles são fascinados pelo Mussolini e pelo fascismo. Na cabeça deles é algo extraordinário. Então nós estamos falando, vocês falaram de onde vem tanta gente... Onde eles arrumam essas pessoas? Eles arrumam no olavismo. O olavismo nada mais é que o Olavo de Carvalho cria um curso, uma coisa bem estruturada. O Olavo de Carvalho culturalmente não é nenhum ignorante, montou uma coisa interessante que atraiu as pessoas que têm essa coisa da mania de perseguição, conspiracionista, que tem um monte. Só que acharam no Olavo de Carvalho um guru. O Olavo de Carvalho virou um guru dessa galera que tem essa coisa de conspiração, de que estão armando, que tem os Illuminati querendo destruir a Terra. Eles encontram no Olavo de Carvalho uma referência para estar nos guiando politicamente. E o olavismo, ele tem um projeto de poder. É muito louco, mas existe ali no olavismo um projeto de poder. Diz, cara, vamos estudar meus alunos, porque nós vamos reformar o Estado, porque as corporações comunistas estão querendo destruir a família, nos destruir. Temos que voltar à tradição católico-romano, ainda tem um catolicismo imbuído nisso. Então, é um troço meio doido. Então, o Bolsonaro nada mais é que está cumprindo um papel dentro do olavismo, que nós chamamos de bolsonarismo. Por isso que o Weintraub é mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é que ele entenda aquela ideia olavista, mas ele está cumprindo o papel. O Weintraub não. O Weintraub está na doutrina totalmente do Olavo, que tem o Bolsonaro como líder e referência. O que me preocupa... Deixa eu só fazer um adendo aqui, só para explicar o que o Rico comentou, para tiverem ouvintes que tenham se perdido. Só para explicar quem é o Steve Bannon, né, que o Rico citou. O Steve Bannon é um norte-americano, né, era estrategista-chefe do governo Trump, e ele é meio que um líder do movimento mais internacional da extrema-direita no mundo, né? Então ele é um grande entusiasta dos partidos de extrema-direita europeus, do próprio Trump nos Estados Unidos, do Bolsonaro aqui no Brasil. Então só para se alguém ficou perdido aí, depois pesquisem quem é a figura, né? Mas ele representa tudo isso daí que a gente está vendo aí. Ele realmente acredita, né, na revolução, no domínio do esquerdismo cultural, comunismo, socialismo, sabe como é que eles chamam? Esquerdismo cultural, socialismo cultural, comunismo cultural, esse termo idiota que não significa nada, né? Ele acredita de fato nisso e trabalha em prol disso e encontrou essa fórmula, né, dos disparos em massa, do marketing matematicamente ajustado ao receptor, que, como sabemos, né, informalmente ajudou o Bolsonaro a vencer a eleição a presidente. Está sendo aos poucos cada vez desmascarado ao redor do mundo. O próprio governo Trump já chutou ele, né, no primeiro ano. Ele é radical demais, inclusive para o Trump, né? Mas o filho dele fica aqui no Brasil, dirigindo a família Bolsonaro por intermédio do Eduardo.
Isso é fato e notório, não estou inventando nada, logo ninguém pode me processar. Agora, vocês colocaram aí a questão de que ele foi fritado sem merecer ser fritado. Na verdade, o que está acontecendo ali é que é pagamento para o Centrão. O Weintraub não foi tirado por conta que o Congresso não gosta dele, que o STF não gosta dele, que os alunos não gostam dele, que a comunidade acadêmica não gosta dele. Não, ele está sendo tirado. Primeiro que foi uma oportunidade, foi uma cortina de fumaça para tentar abafar a questão do Queiroz, que não funcionou, porque o Queiroz continuou dominando o assunto. E o segundo ponto é que quando você troca o ministro, você faz uma reformulação no segundo e terceiro escalão. E nesse pode ser que o próprio ministro da Educação, se você estiver ouvindo agora, talvez já tenham decidido quem será o ministro, pode até ser que ele seja o olavista, mas que no segundo e terceiro escalão vai ter uma enxurrada de centrão pegando o cargo ali, e isso vai ter. E é o grande motivo ali, é você encaixar o centrão no MEC, né? Já botaram no fundo do Fundeb, no MEC, nos conselhos, e vão botar muita gente com essa troca de ministério. É a desculpa para o centrão entrar. É o combo, né, Fernando? Isso é o combo. Né? Você veio no pacote, né? Aí o pacote tira o Weintraub, não sei o quê, tá rolando o combo das negociações, né? Eu acho o seguinte, a gente tem um fator importante aí, que não sei se vocês vão lembrar disso, quando o governo Bolsonaro entrou, impulsionado por essa coisa das reformas liberais, do mercado, etc., tinha um apoio gigantesco das alas, digamos, mais liberais da educação. Aquele instituto do Jorge Paulo Lemann, o Instituto Ayrton Senna, Educar, etc., todos eles já estavam vindo de debates acontecidos durante o governo Temer e tal. Todos eles, quando o Bolsonaro venceu, esperavam ganhar o seu espaço ali no Ministério da Educação para a implantação lá das suas pautas liberais de educação. De repente, o Bolsonaro me tirou um olavista desconhecido, que em primeiro momento foi o Ricardo Vélez Rodrigues, que é um idiota, um retardado. Não deu certo, quer dizer, não deu certo. Não deu certo nem como personagem bolsonarista, porque é muito desqualificado. E, de repente, entrou o Weintraub, que é um olavistão, né, como discutimos aqui, um olavistão aplicado. E eu acho que e tem uma coisa que, se vocês vão lembrar, é o seguinte, quer dizer, eu sempre pensei assim, olha, esse lado liberal da educação deve estar absolutamente irritado com essas opções do Bolsonaro, porque no primeiro momento a opção deles era aquele Mozart alguma coisa, que foi reitor da Universidade de Pernambuco, seria o nome ideal, né? Porque é um cara relativamente de direita, liberal, mas que foi um reitor e tal. Esse nome foi ignorado, jogaram ele para o escanteio, botaram essas opções ideológicas, e agora, no final, quer dizer, já de um tempo para cá, a gente está vendo muito esses players liberais, o Instituto Educar, né, o Instituto Ayrton Senna, já bombardeando o Weintraub há muito tempo, mas ainda assim ele se manteve, ele foi seguro ali no cargo. Agora é o que você falou, assim, agora chegou o momento em que está custando muito caro se manter, e aí custou o lugar do Weintraub, ele foi rifado finalmente. Como eu falei no início, para uma reformulação ministerial ou para uma melhoria no ministério em si, já foi tarde. E eu nem acho que ele vai botar coisa melhor no lugar, não. Como eu falei, hoje um senador já pediu a retenção do seu passaporte, já tem gente no Banco Mundial reclamando dessa indicação, já tem gente fazendo campanha para ele não ir para o Banco Mundial. Então, assim, é bem possível que ele não consiga escapar do Brasil, que ele claramente está dizendo que é o que ele deseja. Então, eu acho que o nosso amigo Weintraub tem tudo para ainda passar um tempo entre nós e sofrer alguns constrangimentos legais. Não se vá, Weintraub. Não se vá. Fica, Weintraub. E aqui abandonamos Abraham Weintraub para alguma coisa mais esportiva, ou não. Dessa quinta-feira, depois de uma queda de braço entre clubes, federação, prefeitura, governo do estado e um empurrãozinho do governo federal, o Campeonato Carioca voltou a ser jogado. O Flamengo e Bangu jogaram ontem no Maracanã com um hospital de campanha bem ao lado.
O jogo foi 3-0 para o Flamengo, mas ninguém viu, já que Flamengo e Rede Globo novamente não entraram em acordo. O que me faz perguntar, para que jogar se ninguém viu? Essa história tem gerado discussões acaloradas e altamente politizadas nas redes sociais. Sorrentino, me diz a sua opinião sobre esse assunto. Bom, ouvintes, isso aqui é uma inconfidência aqui da produção do Bancada Carioca. Eu tô aqui na trincheira da briga com 3 flamenguistas, eu já peguei a minha faca para me defender. Mas, assim, tô brincando, eu tenho certeza que os flamenguistas da bancada concordam comigo nesse aspecto. Eu acho um absurdo total e completo essa volta do Campeonato Carioca. Nenhuma outra competição no país voltou. Então, assim, mesmo pro padrão Brasil de negacionismo, a gente tá saindo na frente. Nenhum país do mundo voltou, tirando Belarus, Nicarágua, esses países que nunca chegaram a parar porque tem presidentes meio amalucados, nenhum país do mundo voltou tão cedo assim após o pico da pandemia, se é que a gente passou do pico. Eu estou acreditando no que a prefeitura, o governo do estado estão dizendo. Deixa eu te dar um dado para você continuar. Você está acreditando no que o Osmar Terra está dizendo. Deixa eu te dar um dado para você continuar nessa mesma linha de argumentação. Eu vi ontem que os países europeus, em média, voltaram a jogar cerca de 60 dias após a estabilização do número de mortos, que é, teoricamente, onde dizem que a gente está. A gente, em teoria, estabilizou o número de mortos e já tem o primeiro jogo 15 dias depois. O dado é esse. Pois é, não tem explicação. Tudo bem que aí a federação e o próprio Flamengo vão dizer que seguem lá o protocolo Jogo Seguro, que eles mesmos inventaram, e eles dizem que é um protocolo super revolucionário, que ninguém no mundo... Eles mesmos quebraram ontem. Que já quebraram várias vezes. Naquela reunião lá do presidente do Vasco, do Campelo e do Landim com o Bolsonaro, o médico do Flamengo estava lá sem máscara, conversando com todo mundo. O mesmo médico que fez os exames nos jogadores. Então, né, vamos combinar que assim, isso aí é uma jogada de marketing, esse protocolo, jogo seguro, para não tentarem aliviar essa acusação de responsabilidade. Mas, assim, infelizmente, pelo visto, a volta do futebol aconteceu e vai continuar. Vamos ter outros jogos aí nos próximos dias. É um contrassenso, é um absurdo total e completo, mas, infelizmente, não vejo muito como seria diferente com as pessoas que estão envolvidas nessa situação, né? A gente sabe que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro é o lixo que é, desde sempre. Tem pressão do governo federal, teve pressão do governo estadual, a prefeitura com Crivella demonstra muito como é o Crivella fazendo política, ficou numa dança, não é para voltar, não é para voltar, vou dar multa, não vou dar multa. Eu deixo se o governo permitir. Mas aí se o presidente falar que pode, então pode, não, mas aí vamos perguntar pro Papa, aí ficou nesse lero-lero. Na prática voltou. Eu também não estava entendendo muito porque o principal... Eu não entendia porque o Vasco queria voltar, porque o Vasco já está eliminado do campeonato. Então eu não sei que pressa é essa de voltar se os outros estaduais não voltaram ainda. O Campeonato Brasileiro não vai voltar mais cedo porque aqui no Rio voltaram mais cedo. O Flamengo também não estava entendendo por que queria voltar com essa correria malucada toda também. Aí depois que saiu a MP, eu vou até pegar o número da MP aqui, MP 984 de 2020, 984. que tratou do direito de arena. Esse é um assunto que renderia um bloco inteiro, quase um programa inteiro. Mas assim, Ô Rico, dá uma resumida, porque eu também já estou falando muito, daqui a pouco os ouvintes vão enjoar da minha voz aqui. O 984, para quem não sabe, é o seguinte, há uma lei anterior a essa, chamada Lei Pelé, no qual os jogos, para serem transmitidos, tem que estar, os dois participantes do jogo têm que estar sob o mesmo contrato, se não me engano, o que forçava naturalmente a todos os times assinarem com a mesma difusora, né? Uma mesma emissora. Tradicionalmente, como todos sabemos, a Rede Globo. Existe um formato em outros lugares do mundo no qual
na qual o mandante de campo é o cara que manda em quem e como ele vai transmitir. Se ele vai botar no YouTube, no Facebook, se ele vai vender para Fox, para Bandeirantes, para Globo, quem manda, o mandante seria o dono do jogo. E aí, isso é o formato, se não me engano, até na Premier League, mas em outros campeonatos da Europa e tal. O que aconteceu é que ontem o Bolsonaro colocou essa MP que dá esse direito ao mandante vender o jogo para quem quisesse. Para quem não sabe, o Flamengo está numa queda de braço com a Rede Globo desde o início do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca não foi transmitido pela Rede Globo porque o Globo e o Flamengo não entraram em acordo. Ao que parece, o Flamengo está querendo essa independência do mando de campo e a Rede Globo, por outro lado, está querendo proteger os seus direitos contratuais, já que todos os outros times estão assinados com ela. Essa é uma discussão, como o Sorrentino falou, que acho que nem vale a pena a gente ter agora, porque eu acho que mais para frente a gente também vai falar sobre isso, porque essa discussão vai virar uma discussão real. Ela é absolutamente inútil nesse momento de pandemia. A única coisa que eu acho interessante, mas absolutamente inconveniente, que é uma MP, logo ela tem 60 dias para ser votada, prorrogáveis por mais 60. Ou seja, em 120 dias, o Congresso Nacional e os atores envolvidos terão que discutir essa questão de direitos, de transmissão do produto, etc., etc., o que seria ótimo se a gente não estivesse no meio de uma pandemia. Esse tipo de discussão agora não faz nenhum sentido. Por isso é que eu, como flamenguista, digo que sou absolutamente contra essa volta. Entendo as razões do Flamengo, acho apenas absolutamente inconveniente. Pode falar. Não, interessante, o Rico, é que o Flamengo fez. Agora ficou tudo claro que o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, ele sempre teve um apreço pelo Bolsonaro, todo mundo sabe disso. Mas ele forçar uma volta para ter essa MP colocada é surreal, porque essa MP não atinge os contratos atuais, ou seja, não vai afetar os contratos em voga. Então, eu até entendo que é uma discussão bem interessante se o mandante é que pode negociar o direito de transmissão daquele jogo, que é a grande briga, porque essa questão de você ter que ter tanto o mandante como aquele que está indo visitar os dois clubes em acordo com a emissora para poder transmitir, é o que está impedindo que o futebol se veja independente da Globo. Isso é uma verdade. Sim, foi um lobby que a própria Globo fez, disso virar lei lá atrás. Sim, né? sim. Então isso. Então, o que o Landim está querendo é se livrar da Globo. Então, para ele é interessante essa questão de ter um mandante só decidindo. Ele consegue, por exemplo, negociar com o Esporte Interativo, com a Turner, com o Fox Sports, SPL, com quem seja. Só que a questão é uma MP que não afeta os contratos atuais, é uma MP que tem que ser discutida no Congresso, ou seja, ele fez toda essa pressão para voltar ao futebol para agradar o Bolsonaro por nada, por absolutamente nada. E foi tão ridículo, Rico, Sorrentino, ouvinte do podcast, Ricardo, que o presidente do Flamengo foi agora recentemente na posse do novo ministro da Comunicação, o genro do Silvio Santos, que o Bolsonaro criou um ministério para dar para o genro do Silvio Santos, né, o Centrão tomando conta. Aí lá, na hora que foi anunciar que estava presente, não falaram o nome do Rodolfo Landim, falaram representante do Flamengo. O Bolsonaro nem sabe o nome do Landim, na verdade é essa. Representante do Flamengo. E o Bolsonaro ainda falou que o Felipe Melo estava lá, que é bolsonarista total, e o Bolsonaro exaltou o Felipe Melo e ainda falou: eu quero ver no Mundial o Felipe Melo com o Palmeiras campeão. Constrangimento total pro Landim. Foi humilhado para poder ficar de uma MP que não tem serventia nenhuma. Não, você sabe o que eu tava. Você sabe qual é a minha opinião a respeito disso? Eu passei semanas ao longo desse tempo aí que o Landim tá brigando na internet por essa inutilidade. Eu passei semanas quando esse assunto vinha nos papos entre amigos, eu falava assim, gente, isso não tá fazendo nenhum sentido. Primeiro, porque a gente não vai voltar a jogar, porque não faz sentido agora. Segundo, porque assim, não faz nenhum sentido você pegar a imagem de um clube popular como o Flamengo e colar num cara que está absolutamente assoberbado por uma imagem fascistoide. Né? E aí as pessoas diziam que eu estava tentando passar pano. E eu dizia, não estou tentando passar pano em ninguém. Porque, por exemplo, você falou aí agora
E esse é um ponto no qual eu discordo, enfim, discordo, mas eu não tenho nada com isso. As pessoas dizem que o Landim é um bolsominion, ou que ele tem apreço pelo governo Bolsonaro. Eu me pergunto se isso é verdade, porque o Landim ele foi nomeado pelo Lula para a presidência da divisão de gás da Petrobras em 2002. Ou seja, ele nem é um daqueles integrantes do governo Lula que entrou no final da festa ali, quando o Lula já tinha 80 e poucos % de popularidade. Não, ele assumiu a Petrobras, a distribuidora de gás, em novembro, outubro de 2002, ou seja, não tinha nem um ano de governo. Ele é amigo pessoal da Dilma. Ele depois foi presidente da BR. Então, assim, bolsonarista, em princípio, de novo, eu não estou defendendo ninguém, acho que ele está fazendo uma idiotice, principalmente para a imagem do Flamengo, mas assim, bolsominion ele teoricamente não era, mas que ele faz movimentações pró-Bolsonaro e está fazendo constantemente. Claro, porque ele tem esse interesse que a gente descobriu ontem. O que eu achava que fosse é o seguinte, ele tem uma espécie de um CEO de política, né? Um cara que faz uma ponte entre o clube e políticos, enfim. Não sei, resumindo, é aquele cara que fica com um monte de camisa dentro da bolsa e cada vez que encontra um político. É o lobista do clube. Exatamente. Ele tem um lobista que até, pelo que eu sei, o lobista sim é bolsonarista. Assim, bolsonarista é um partidário do atual governo. Eu fiquei pensando, cara, eu acho que o Landim está mal assessorado. Porque ele não, como o lobista dele é bolsonarista, ele tá faltando aquele amigo para falar assim, pô, irmão, não cola no Bolsonaro agora, não, porque não tá a popularidade que você tá esperando. Ninguém tá dizendo isso para ele, e ele tá lá, botando a cara e queimando o filme geral. Eu acho uma vergonha, eu fico triste como torcedor, mas lembro sempre, e de novo, eu não estou passando pano para ninguém, eu acho que ele precisa tomar um pouco de cuidado, porque, por exemplo, se você perguntar para um flamenguista quem é o responsável pelo atual sucesso do Flamengo, eu acho que talvez ninguém vai citar o nome dele. Vai falar dos jogadores, vai falar do Jorge Jesus, Marcos Braz, dirigente. Marcos Braz, vamos falar até do Bandeira de Melo, mas não vamos falar até do Bandeira de Melo, exatamente. Agora, se perguntar quem não pagou as famílias dos meninos queimados na tragédia do ano passado, o nome dele vai estar ali no topo da lista. Olha, isso então, aí, eu acho... esse assunto aí do Ninho do Urubu já rende outro programa inteiro, hein? Mas depois a gente... Sem dúvida, uma vergonha. Agora, engraçado, Rico, porque a gente tá falando que ele tá se aproximando, mas engraçado que a diretoria do Palmeiras mesmo, que o Bolsonaro é palmeirense, se afastou. Tá fugindo. Fugiu, porque ficou aquela ida do Bolsonaro lá para levantar a taça quando o Palmeiras venceu em 2018, pegou muito mal. Fugiu. O Bolsonaro em campo lá levantando a taça com o time, né? Ficou muito mal, inclusive porque os palmeirenses têm muita raiva quando ele bota a camisa do Flamengo e vai lá posar de flamenguista. E eu digo para todo mundo, para os nossos ouvintes, cuidado. Todo político adora posar de flamenguista, porque é a maior torcida do Brasil. O Witzel é paulista e corintiano. Adora falar o Mengão. Eu acho uma vergonha isso. Sim. Esse negócio de... só para não parecer que a gente tá trazendo isso só porque é o Bolsonaro, sim. O clube de futebol se ligar a político é uma estupidez inacreditável, porque o político vai e volta, você não sabe. O próprio Lula, a Dilma menos um pouco, mas também tem foto da Dilma com todas as camisas de clube que você pode imaginar. O Lula, então, que ficou lá os 8 anos, tem mais ainda, entendeu? O próprio Bolsonaro também já tem camisa dele com todos os clubes grandes que você possa imaginar. Então, assim, vamos parar com essa maluquice de achar que o presidente vestiu a camisa do meu clube, o governador vestiu a camisa do meu clube. Isso não o presidente é do time, né? Pô, isso aí me dá urticária, isso daí. Quando vai alguém lá nas Laranjeiras e não é incomum, porque o Palácio Guanabara é do lado, né, do campo do Fluminense, então muitas vezes usam o gramado como L ponto, e aí vai sempre um puxa-saco de ocasião lá, levar uma camisa e tirar foto. Porra, pelo amor de Deus, deixa o clube em paz, entendeu? Já tem muita dor de cabeça, clube de futebol já tem muita dor de cabeça para você se meter com política também.
Não, historicamente, pelo que eu me recordo, eu agora não vou me lembrar de cabeça, mas futuramente vamos ter essa discussão e eu posso trazer os dados. Mas, assim, ao que eu me lembro, historicamente, quando um político tenta colar o seu nome a um time, ao futebol em geral, não dá boa coisa, não, dá sorte, não. Então, assim, eu acho que se eu fosse ele, eu tomaria um pouco de cuidado. Mas existe também, aí eu vou só falar isso rapidamente para a gente ou ir à frente, ou encerrar, enfim. Também existe, obviamente, por parte dos adversários, o que é normal na zoeira, uma certa tentativa de tentar colar uma imagem meio de Real Madrid no Flamengo, sabe? Não sei para quem não sabe, o Real Madrid é um time do Franco, é considerado um time de fascista no futebol espanhol, digamos assim, porque Franco era madridista. E aí fica tentando, porque o Flamengo é um time bolsonarista. Mas por que é um time bolsonarista? Assim, não tem nenhuma razão. Claro, está nesse momento complicado que a gente está aqui fazendo a crítica, mas, né? E tem uma teoria também de que o Flamengo está jogando para agradar o Bolsonaro. Ok. Em que sentido, eu diria? Não, eu acho que agora a gente descobriu, ele tá jogando para agradar o Bolsonaro, mas pela MP, não pelo Bolsonaro. Sim. Agora ficou. Porque realmente tava um negócio esquisito antes. Então, quando você tem uma história mal contada, você gera uma série de especulações. Ainda mais no futebol, que tem a parte clubística envolvida, é fácil. Mas isso é uma maluquice. Assim, um clube de futebol é muito heterogêneo, assim, ainda mais clubes com torcida grande. São muito heterogêneos, então não tem. Fala-se muito também do Palmeiras, que é muito ligado a um pessoal de direita em São Paulo, e o Corinthians seria mais ligado à esquerda, mas não existe, isso não existe. Assim como a coisa do time de elite, time de pobre, já não existe mais, existiu no início do futebol, já não existe mais. As torcidas são heterogêneas, não tem muito como você colar esse tipo de imagem, fica sempre muito, muito fraca, muito infantil. Pueril, e aí o que você falou, Sorrentino, só para acrescentar, quem cola no time, o político que cola no time é que está ganhando com o time. O time não ganha nada com isso, né? Nenhum time ganha nada com isso. Assim, nunca teve uma classe tão desprestigiada como os políticos andam atualmente. Isso assim, nem falo do Bolsonaro, não. Falo de uma maneira geral. Então, assim, eu não entendo muito bem qual é a vantagem. Quer dizer, nesse caso aí, entendo. Um lobby para passar uma legislação que é interessante para o Flamengo. Então, pronto, passou, tá lá e tal. Também acho esquisito, não gosto desse tipo de coisa, não acho que devia ser assim, acho que essas coisas deviam ser discutidas e não dar canetada, porque aí depois fica aquelas coisas, ganha no tapetão, o outro puxa o saco do presidente, ganha na canetada, e o outro... é meio esquisito esse negócio. Mas, enfim, é isso aí. Segue, né? Passa álcool gel na bola e vamos lá. Eu vou encerrar o assunto por aqui, porque a gente tem outros capítulos que provavelmente a gente vai comentar, nem que seja passando, ao longo do programa da semana que vem. Porque, por exemplo, a gente tem um jogo do Vasco ou do Botafogo, se não me engano, na segunda-feira, no qual o time disse que não vai entrar em campo. Então, quer dizer, sei lá, eu sempre achei que esse campeonato, mesmo que voltando, não termina. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Vou encerrando aqui, então, esse bloco 3, nosso assunto futebolístico, e abro aqui o último bloco, um bloco novo no programa, mais leve, para a gente terminar o programa um pouco mais para cima, um pouco mais leve, que é o Dicas da Bancada. O que é o Dicas da Bancada? A gente se permitiu que cada um trouxesse uma dica cultural para os nossos ouvintes. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um site, etc. Eu acho o seguinte, no aspecto dicas culturais, a gente não vai poder ir muito para a erudição, porque a gente vai perder para o Reinaldo Azevedo. Então eu acho que as nossas dicas vão ficar muito nos filmes que assistimos, nos livros que lemos, nos sites que frequentamos e na cultura pop em geral, carioca, brasileira e mundial. Eu começo aqui com o Sorrentino. Qual é a dica que você traz para a gente essa semana? Qual é a sua dica da bancada? Rico, minha dica da bancada dessa semana é temática com o tema principal do nosso programa de hoje. É o filme Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick,
em homenagem ao nosso amigo que apareceu, o Queiroz. Não, mas falando sério, não é a Laranja Mecânica, não. A minha dica cultural séria é o documentário Golpe de Estado, Crônica de uma Conspiração. Ele fala do golpe de Estado da Argentina, de 1976, que instituiu a ditadura, né, no nosso país vizinho. É um documentário excelente que eu nunca tinha visto. Ele já tem um tempinho, ele é de 2016, se eu não me engano. Na verdade, parece até mais antigo, mas pelo que eu vi aqui, 2016. Não sei se essa informação está certa. Você consegue ver no YouTube, tem um link. Se você jogar Golpe de Estado 1976, documentário, você acha o documentário inteirinho no YouTube. Tem no Now também, que foi até onde eu vi. Eu vi que tem no YouTube agora, aqui de graça, mas eu vi no Now do canal Curta, que é um canal excelente, inclusive. Vou acabar trazendo muita coisa de lá. Ou então você joga no YouTube, que é até mais fácil, tem o documentário todinho lá, 1h20 e pouquinho, mas passa muito rápido. Tem entrevistas com militantes da época, com políticos, pré-golpe, pós-golpe, parentes, as mães da Praça de Março, as avós da Praça de Março. Tem entrevista com todo mundo que você pode imaginar, explica bem como se deu o golpe. O documentário começa a partir da volta do Perón, um pouquinho na véspera da ditadura, e passa pela morte dele e com o início da ditadura propriamente dita. Então, assim, um documentário excelente, passa rapidinho e é muito bom para a gente ver, porque para a gente entender como é que começa uma ditadura, muitas vezes sem as pessoas que estão mais politizadas da época perceberem. É uma ótima dica, fica aí. Golpe de Estado, como é o nome? Repete pra gente registrar aqui. Golpe de Estado. Golpe de Estado, Crônica de uma Conspiração. Bacana. Ricardo, você tem uma dica da bancada aqui pra gente? Dica simplesinha, coisa suave, mas é legal de ver. É o Vento Será Tua Herança. É o filme de 99. Não é um grande filme, é um filme bem simples. Tem no YouTube lá, provavelmente. E o Vento Será Tua Herança é a história do julgamento do macaco. Quem não sabe o que é o julgamento do macaco, foi um episódio que aconteceu nos Estados Unidos, em que houve um julgamento porque um professor foi preso por ensinar a teoria de Darwin, né, o evolucionismo, enquanto que a cidade lá gostaria que o professor não ensinasse, tinha uma lei que proibia que fosse ensinado aquilo em determinadas escolas. E aí esse professor que ensinou o Darwin foi preso e teve um julgamento para saber se ele poderia ou não dar aquela aula. Tem uma série de histórias, esse julgamento não foi um julgamento muito real também, foi uma coisa meio armada, vamos dizer simbólica. Assim. Não, foi armado mesmo, né? Não foi simbólico, mas foi, enfim, era 1925 isso. E aí alguém achava aquilo absurdo e queriam dar uma agitada na cidade, e aí fizeram esse negócio. Bom, vamos arrumar um professor que esteja disposto a ensinar a teoria da evolução, e aí ele vai ser preso, e aí vai ter um julgamento, e a gente vai expor essa coisa do criacionismo como uma coisa retrógrada e tudo mais, e aí teve esse julgamento. Não, Fernando, me dá qual é a sua dica da bancada para essa semana? Minha dica da bancada, eu tenho duas, porque eu ia falar uma, mas depois fui até inspirado pelo Sorrentino a dar uma dica mais profunda, com mais conteúdo. Mas a primeira dica é que eu acabei de ver a série do Netflix Space Force, do Steve Carell, que é dos mesmos moldes do The Office, só que tem esse contexto de guerra espacial, e é legal que eles fazem passando no presente. Então, o presidente deles é o Trump, então eles fazem várias referências ao Trump, inclusive de o Trump dando ordem para eles via Twitter. Então, é muito legal. Space Force da Netflix saiu durante essa semana aí. Mas a minha segunda dica, que acabei sendo inspirado a fazer, eu indico vocês a seguirem o Miguel Falabella nas redes sociais, seja no Instagram ou seja no Facebook. Ele está fazendo uns videozinhos chamados
curiosidades da quarentena, que são preciosidades. Todo mundo sabe que o Miguel Falabella é um intelectual, lê muito, então ele está fazendo alguns videozinhos falando de curiosidade, falar de alguns personagens, alguns fatos da história. Olha, tá muito, muito, muito legal. Então eu recomendo, é um momento de você relaxar nessa pandemia, de ter um momento de paz e conhecimento, tanto no Instagram como no Facebook do Miguel Falabella. Miguel Falabella que não é mais global, né? Que foi demitido depois de... Demitido não, ele saiu, né? Depois de anos da Rede Globo. A Globo está encerrando os contratos mais constantes, né? Vai recontratar todo mundo como terceirizado por empreitada, provavelmente. Para encerrar aqui, eu vou dar 3 dicas da bancada, bem curtinhas, não costuma não, é só porque hoje é a primeira vez. Eu vou dar um dica de um livro, Engenheiros do Caos, é um livro do italiano chamado Giuliano da Empoli. É um livrinho relativamente curto, muito interessante, já indiquei para muita gente durante essa quarentena, e é um livro que fala sobre a ascensão do Steve Bannon, desse movimento alt-right ao redor do mundo, como é que eles agem. Aí ele conta o histórico de como é que isso começou nos Estados Unidos, conta o case da Itália, fala do Bolsonaro, fala da Hungria. Então, assim, se você quiser entender como é que funciona essa política bolsonarista, esse caos que a gente vê todo dia aí aos pedaços, Engenheiros do Caos, de Giuliano da Empoli, muito interessante. Minha segunda dica é uma dica de filme. Eu não sei onde é que isso está passando, eu imagino que alguém tenha que baixar, procurar isso num torrent, alguma coisa da vida. É uma minissérie chamada Blood Machines, de 2019. É de um diretor chamado Seth Ickerman. É uma espécie de ópera musical de ficção científica. É impressionante, cara. É um visual muito legal, é coloridaço, é espacial, mas é uma coisa meio orgânica, tem uma pegada meio woman power, meio feminista também. É um troço doido pra caramba, recomendo. Muito interessante. E a última dica rápida é o seguinte, tem um perfil do Twitter que eu recomendo para todo mundo. Chama Paulo Guedes Bot. É um perfil, obviamente, falso do Paulo Guedes, mas que ele se define como o rei das previsões furadas. Ele é mais acreditável do que o próprio Paulo Guedes. Para você ter uma ideia, ele posta coisas como reformas podem gerar até 7 trilhões de empregos. Tô vendo aqui, botei agora. Meu irmão, é maravilhoso, cara. Assim, aí ele posta, deixa cada um se fuder do jeito que quiser. No pior cenário com o coronavírus, o PIB pode crescer 1%. É maravilhoso. Ele é mais fácil acreditar nele do que no Paulo Guedes de verdade. Recomendo. Várias vezes ele entra na minha timeline do Twitter, só de ler o Twitter já fico gargalhando sozinho. Acho que o Paulo Guedes é um bom assunto pra gente retomar no próximo programa, muito porque bom. Esse aí também tá pedindo para tomar o caminho do Weintraub. Esse não apareceu ainda aqui no Bancada, tem que aparecer. Se ele ainda estiver no governo, a gente fala dele. Esse merece. É isso, gente. Mais um programa, na verdade, o nosso segundo aqui do Bancada Carioca. Sabe-se lá o que teremos na semana que vem, no ritmo que está. Eu me despeço por aqui. Valeu, galera. Até a próxima Bancada Carioca. E recomende para os seus amigos, ou inimigos, para todo mundo. Por favor, recomende Bancada Carioca. Eu vou na mesma linha do Fernando. Recomenda, bota estrelinha. Não sei aonde que vocês estão ouvindo o programa, mas bota estrelinha, dá curtir. Segue o programa, porque seguindo você já recebe toda semana. Nossos programas saem às segundas-feiras, então toda segunda vai cair um programa novo para você. A gente não cobra nada, prometemos. Não vai vir boleto no final do mês em casa. Pode ouvir à vontade, quantas vezes quiser. Um abraço a todos. Não vamos invadir a sua privacidade, nem roubar os seus dados. Pode ficar tranquilo. Se alguém fizer isso, não é o Bancada. É o Spotify, é o YouTube. Exatamente. É isso. Gente, obrigado aí a todo mundo que ouve. Obrigado aí vocês, nossos colegas aí de bancada. É sempre uma diversão estar aqui. É isso. E então, ficamos por aqui. Muito obrigado. A nossa repercussão do primeiro programa foi constante, várias pessoas dando um feedback. A gente espera já estar dando uma aprimorada no segundo. E nos vemos semana que vem. Fui!